curva ROC e AUC. Primeiro, um pouco de recapitulação. Imagine uma coleção de exames de tumores em que se medem seus tamanhos. Esses tamanhos são plotados no eixo X e o diagnóstico positivo para câncer equivale a 1 e negativo a 0. Agora, usando muitos dados de treinamento, desenvolvemos um modelo de regressão logística e obtemos o gráfico em forma de S. Os tumores serão classificados como positivos ou negativos, unicamente em função de sua dimensão, e o eixo Y é convertido à probabilidade de que o tumor seja positivo ou não. Se o mundo fosse perfeito, tumores pequenos seriam sempre negativos e grandes seriam positivos. Porém, note nesse exemplo que um tumor é negativo, embora ele seja bem grande. Outro tumor é positivo, embora ele seja pequeno. Então, na prática, os tumores positivos e negativos aparecem no eixo dos pesos mais ou menos como nesta figura. Agora, se queremos classificar os tumores em positivos ou negativos, temos que determinar um limiar na curva, de modo que acima desse ponto os tumores sejam classificados como positivos e abaixo negativos. Por exemplo, podemos definir um limiar de 0,5. Então, acima dele os tumores serão positivos e abaixo negativos. Feita essa classificação, usando o set de treinamento e o modelo da regressão logística, vamos agora testá-lo com novos tumores não classificados pelo modelo, mas que sabemos que são positivos ou negativos. Então, nosso modelo classifica alguns tumores corretamente e em outros ele erra, como mostrado. Por exemplo, esse tumor foi classificado como negativo, mas é positivo. Agora vamos avaliar a qualidade do nosso modelo usando uma matriz de confusão. Vemos que nesse caso temos 3 tumores que são positivos classificados corretamente, 3 tumores que são negativos também classificados corretamente, e ainda um tumor que é positivo classificado como negativo e um que é negativo classificado como positivo. Agora, embora o erro seja o mesmo, isto é, um tumor de cada tipo é classificado incorretamente, qual você acha que é mais importante para a pesquisa? Claramente o tumor positivo classificado como negativo, pois essa pessoa pensará que não tem câncer e não fará tratamento. No caso da classificação errada de positivo quando é negativo, o paciente possivelmente repetirá o exame para confirmação e, de qualquer maneira, ele não tem câncer. Bem, até aqui tudo que falei foi uma revisão dos conceitos da regressão logística. Agora vamos ver o que acontece se usarmos um outro limiar. Vimos que é muito mais importante classificar corretamente os falsos negativos do que os falsos positivos, então podemos colocar nosso limiar mais abaixo. Por exemplo, se a probabilidade for superior a 10%, consideramos o resultado como positivo. Nesse caso, temos uma nova matriz de confusão em que não temos nenhum falso negativo, o que é importante, porém aumentará o número de falsos positivos, o que é menos importante. Se ao contrário usarmos o limiar de 0,9, teremos 0 falsos positivos e um falso negativo, e com este limiar temos um resultado melhor que com 10%, porque erramos menos. Mas como determinar o melhor limiar? A Receiver Operating Characteristic Curve, ou ROC, é uma curva que ilustra a capacidade de discriminação de um sistema de classificação binária à medida que seu limiar, o threshold em inglês, é variado. A curva ROC é criada traçando-se a taxa de verdadeiros positivos, o TPR, sensibilidade ou recall, contra a taxa de falsos positivos, FPR, em várias configurações de limiar. A taxa de falsos positivos também é conhecida como probabilidade de falso alarme e pode ser calculada como 1 menos a especificidade. Ao variarmos verticalmente o limiar na curva S de probabilidades, a taxa de falsos positivos e positivos verdadeiros vai também variando na curva ROC. Assim, a curva ROC representa esta variação e vamos ver que o melhor limiar se encontra justamente no ponto da curva, está mais à esquerda e mais acima, pois nesse ponto temos a menor taxa de falsos positivos e a maior taxa de positivos verdadeiros. Para gerar a curva ROC, vamos começar com um limiar igual a 0, que classifica todos os tumores como positivos, que nos dá essa matriz de confusão em que TPR é igual a 1 e FPR é igual a 1. Agora plotamos o ponto 1, 1.
Este ponto significa que todas as observações positivas verdadeiras foram classificadas corretamente, embora todas as classificações de falsos positivos estejam erradas. A linha verde são os pontos em que TPR é igual a FPR, significando que a proporção de classificações positivas corretas é igual a proporções de falsos positivos. Nesse caso, o novo limiar é de 0,1, e o novo ponto é TPR igual a 1 e FPR igual a 0,75. Aumentando o limiar para 0,2, decresce a proporção de classificações erradas. Usando esse processo, podemos determinar mais alguns pontos da curva ROC. E finalmente no limiar de 1. Então, ao unirmos esses pontos temos a curva ROC. Dependendo de quantos falsos positivos estamos dispostos a aceitar, podemos escolher entre vários limiares. De uma forma geral, quanto mais próximo um resultado de uma matriz de confusão estiver do canto superior esquerdo, melhor a predição. Mas a distância entre a diagonal é o melhor indicador de quanto poder preditivo um método tem. A A ou C, Area Under the Curve, é a área circunscrita pela curva ROC. Ela se presta para comparar classificadores. Essa área varia entre 0 e 1. Um classificador perfeito terá um A ou C igual a 1, enquanto que um classificador puramente aleatório terá um A ou C igual a 0,5. Quanto maior o A ou C, melhor. Na figura, foram geradas A ou Cs para diversos algoritmos de classificação, e você pode visualizar qual será o mais adequado para a sua aplicação.